Olá, pessoal. Nós estamos aqui reunidos para mais um episódio do Tax Connection. Essa reunião, esse encontro tem a alegria de receber o professor Paulo Mendes. Estamos aqui, dois Paulos, hein, Paulo Mendes? E do outro lado aqui da tela, pelo menos em relação a mim, Fernanda, nossa companheira de Clube de Debates, Fernanda Camano, Juliana Furtado, também companheirona aqui de Clube de Debates, e nós vamos conversar com o professor Paulo Mendes, não sobre outra coisa, senão sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, o contencioso nos tribunais superiores, mas naturalmente sempre um pontinho de destaque para o Supremo, porque, sem dúvida, assim, Paulo Mendes é a pessoa mais gabaritada no contencioso contemporâneo para falar a respeito desse assunto, né, com informações que são importantes não só em relação à Procuradoria, a atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional. Paulo Mendes, sabidamente, é procurador da Fazenda, coordenador da atuação da Fazenda no Supremo Tribunal Federal, mas também para todos que atuam no contencioso, né, advogados privados e também contribuintes, procuradores de outras fazendas, que atuam em outras fazendas. É uma enorme alegria te receber aqui, viu, Paulo? Principalmente porque a gente sabe da qualidade das informações que você compartilha conosco, com seus alunos. Paulo, professor no IDP, de Brasília, mestre e doutor na Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor na Federal da Bahia, além dessa atuação profissional tão intensa que todos conhecem. Muito obrigado aí pela sua presença, Paulo, e nós vamos aí com Fernanda e Juliana começar o nosso ping-pong. Oi, Paulo, é um prazer enorme você estar aqui conosco hoje, enfim, cumprimento também os meus super companheiros, o Paulo Conrado e a Juliana Furtado, e é uma alegria, porque nós percebemos ao longo desses últimos 5, 6 anos, o ano que vem fará 7 anos, depois da edição do novo Código de Processo Civil, a força que os precedentes tiveram, estão tendo na nossa realidade, né? Eu até estava lendo hoje não, esse final de semana, os projetos de leis, todos os projetos de leis da Comissão de Juristas, que foi apresentado recentemente, e a tônica dessas modificações todas, um dos braços, um dos eixos dessas modificações são os precedentes, a força dos precedentes, modulação, vinculação. Então, a primeira pergunta para a gente começar essa conversa com você, que eu gostaria de fazer dos últimos 5 anos, pela sua experiência, qual foi a grande mudança que nós tivemos em relação à atuação perante os tribunais superiores no contencioso tributário, e qual é a sua perspectiva, a projeção que você faz para os próximos 5 anos em relação à atuação tanto da advocacia privada quanto da pública nos tribunais superiores? A gente gostaria de ouvir você. Olá, para mim é uma grande honra estar aqui primeiro com professores que eu tanto admiro, né? Professora Juliana, professor Paulo, professora Fernanda, mas assim, sobretudo com amigos tão queridos, né? Eu apenas lamento da gente não conviver mais, né? Tendo visto que a gente mora em cidades distintas. Mas eu quero dizer para vocês que para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês de longe, né? Tanto na Sociedade de Debates quanto na FGV. Sou colega da Juliana, né? A gente está junto nos dois frontes, né, Ju? Tanto na academia quanto na procuradoria, e tudo isso para dizer que eu estou muito feliz, que é muito bom estar aqui com os senhores. Eu venho estudando já há algum tempo, né, o tema dos precedentes, e para mim isso é muito rico, porque eu consigo estabelecer um diálogo muito interessante, né, entre os meus estudos acadêmicos e minha atuação profissional.
né, atuando na coordenação da PGFN no STF já há 3 anos, completando 3 anos agora no final de 2022, eu tive a oportunidade de vivenciar uma verdadeira revolução no Supremo Tribunal Federal. Para a gente ter uma ideia, em 2019, nós tínhamos uma média de julgamento por ano de 3, 4 repercussões gerais por ano. Em 2020, nós tivemos 52 repercussões gerais em direito tributário federal. Vejam como mudou significativamente, né? E tudo isso se dá num contexto que, como disse a Fernanda, nós estamos com uma profunda modificação no nosso sistema processual, nosso sistema de precedentes. Não me parece haver dúvida, hoje em dia, que nós temos um sistema de precedentes no país. E aí eu queria destacar 2 pontos, Fernanda, para focar na sua pergunta. Em primeiro lugar, do ponto de vista da dogmática processual, o que mudou? Nós temos agora um sistema de precedentes que ele é apto, principalmente por meio da repercussão geral e agora com a relevância no STJ, ele é apto a fazer com que o Supremo decida um tema e esse tema não volte mais para o Supremo Tribunal Federal ficar revisitando a todo tempo. Quando me perguntam, e essa é uma pergunta interessante para a gente se fazer, o que significa um precedente ser vinculante? Porque a gente tem várias decisões do STF, várias decisões do STJ. Se a gente olha o artigo 927 do CPC, a gente tem uma impressão que tudo ali tem o mesmo grau de vinculação, o mesmo grau de eficácia. Eu não gosto de falar de graus de vinculação, mesmo grau de eficácia. Sendo que, claramente, há uma distinção entre manifestações ali. Então, um precedente ele é vinculante na medida em que nós temos instrumentos para fazer com que ele seja observado. Então, essa é uma ideia, um início de conversa sobre vinculação de precedentes. E aí, o que mudou na nossa dogmática processual? Nós temos hoje um sistema que faz com que o STF, o STJ decidam, e a partir de então, os presidentes e os vice-presidentes dos tribunais de origem não deixam mais subir esse tema. Então, eu particularmente acho que essa foi a grande virada de página do direito brasileiro. A gente está desafogando os tribunais superiores e a gente está criando uma maior estabilidade nos precedentes dos tribunais superiores e com todas as consequências, ao meu ver, virtuosas disso, né? De maior segurança jurídica, maior segurança, isonomia, um maior conhecimento do direito tributário, né? Se a gente olhar a segurança do ponto de vista da cognoscibilidade do direito, então, me parece que há muitas consequências virtuosas. Isso do ponto de vista da dogmática processual. Agora, no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos uma mudança significativa também recentemente, que veio em razão da emenda regimental número 53 de 2020. Essa emenda regimental possibilitou que o Supremo Tribunal Federal pudesse julgar todos os temas a ele submetidos por meio do julgamento virtual. E isso revolucionou o Supremo Tribunal Federal. Então, como eu disse, antes nós tínhamos 3, 4 repercussões gerais julgadas por ano. Em 2020 foram 52. A gente olhar os números do STF, eu fui lá do Corte Aberta, que é um instrumento, uma ferramenta muito interessante no site do STF. A gente vê lá que em 2019, o STF ao todo, né, julgou 33 repercussões gerais. Em 2020, foram 135. Imagine. Então, me parece, Fernanda, que esses 2 acontecimentos foram assim, determinantes para a gente ter uma nova percepção sobre o direito tributário do país. Porque antes a gente vivia em um sistema em que a gente sabia que havia temas pendentes de julgamento no Supremo, mas a gente não tinha a mínima perspectiva deles serem julgados. Agora o Supremo julga. Então, e isso gera diversas consequências, né? Então, em conclusão, me parece que nós tivemos, sim, uma sensível modificação na dogmática processual em relação ao nosso sistema de precedentes, né? E, ao meu ver, isso não decorre diretamente da lei infraconstitucional, ao meu ver, isso é um imperativo constitucional, né? A necessidade de segurança jurídica, isonomia, posição dos tribunais superiores e a função que a eles
é atribuída pela nossa Constituição, e do ponto de vista do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, em especial na formação de precedentes, né? E também no STJ, né? O STJ vem editando cada vez mais recursos repetitivos, me parece que isso será incrementado agora com a relevância. Uhum. Paulo, primeiro, uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu, Fernanda e Paulo Conrado, temos procurado, né, manter esses diálogos aqui no nosso Tax Connection para informar mesmo e trazer essa experiência que eu acho que você tem tanto, né, não só por ser um professor tão qualificado, mas também por ter essa atuação prática tão relevante. Então, para nós, assim, é uma alegria enorme tê-lo aqui hoje. Eu vou aproveitar o gancho da tua fala para te perguntar o seguinte: a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, o sistema de precedentes e essa possibilidade do Supremo julgar de forma virtual foi muito benéfico para fins de desobstruir essa pauta tributária, que quanto mais tempo ela demora, claro, a gente sabe que mais consequências nefastas ela traz para todas as partes, né, envolvidas. Mas eu te pergunto, a gente sempre ouve muitas críticas em relação ao julgamento pelo plenário virtual. Ainda mais se considerar que muitas vezes as citações orais não podem ser feitas em tribuna ou mesmo de forma virtual, e que isso talvez atrapalharia a dialética do processo, enfim. E eu acho também bem interessante te ouvir, porque nesse meio do caminho, né, de 2020 para cá, muitas teses foram julgadas e realmente em um número significativamente alto foi julgada a favor da Fazenda Nacional, né? E isso acaba também sendo talvez um argumento nada jurídico, mas muito utilizado para se culpar o plenário virtual, talvez por o julgamento virtual, né? Talvez por esse êxito muito grande da Fazenda. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu acho que no meio dos advogados privados, pelo menos, né, esse é um tema muito recorrente. E como sei que você tem participado de muitos desses julgamentos de forma virtual, eu queria saber a tua percepção. Agora, muito mais como professor do que como procurador, né, que está vivenciando esse momento, né, tão importante. Claro. Não, excelente ponto, Juliana, para a gente refletir um pouco sobre isso. Muitas pessoas falam isso para mim: a Fazenda Nacional tem um êxito muito grande no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, por que isso acontece? E eu costumo redarguir essas pessoas indagando o seguinte: em que país nós gostaríamos de viver? Em um país em que as leis são, em regra, inconstitucionais? Porque me parece que o ideal é que a gente tenha um sistema jurídico que, em regra, esteja de acordo com a Constituição. Sim. Então, me parece que o natural é que, em regra, o Supremo Tribunal Federal respeite as opções legislativas, né? Respeite a movimentação legislativa que se dá, em regra, dentro dos parâmetros constitucionais. Então, não me parece que nós teríamos um sistema jurídico sadio, por exemplo, se 50% de todos os pedidos que chegassem no Supremo Tribunal Federal fossem inconstitucionais. Imagine a insegurança que nós teríamos no direito brasileiro. Eu parto da premissa que o legislador legisla olhando para a Constituição. Ele faz isso. Eu não tenho dúvida que ele faz isso. Então, eu vejo com muita naturalidade o fato de o Supremo Tribunal Federal, em regra, ratificar a constitucionalidade das leis. E eu acho isso saudável para o país. Não me parece que nós deveríamos ter um julgamento de 50% pela constitucionalidade, 50% pela inconstitucionalidade, como se isso fosse sinônimo de justiça fiscal. E não vamos nos esquecer também que a maioria das teses que chega no Supremo Tribunal Federal são
trabalhadas pelos contribuintes, né? Os contribuintes articulam as teses e que vão chegar até o Supremo Tribunal Federal. Evidentemente que essas teses elas esbarram nessa presunção de que o Estado agiu constitucionalmente. E eu não falo nem na presunção, né? Na perspectiva de que o Estado agiu constitucionalmente. Então, eu vejo com muita tranquilidade e até com certa felicidade o fato de nós não vivermos em um país em que 50% do que se questiona perante o Poder Judiciário é inconstitucional. Né? Então, me parece que a gente tem que refletir sobre isso também. E aí a gente começa a pensar no plenário virtual. Será que o plenário virtual efetivamente contribuiu para isso? Contribui para um maior número de vitórias da Fazenda em detrimento dos contribuintes? Um dado me parece interessante de uma pesquisa que foi feita recentemente pelo STF. O STF fez uma pesquisa de todos os julgamentos que foram feitos no contexto da pandemia. E ele chegou à conclusão que o número de decisões por maioria, ou seja, não unânimes, aumentou significativamente com o plenário virtual. Nossa. E aí, inclusive a Andrea Musnich, juntamente comigo, a gente está elaborando um artigo, que inclusive vai ser publicado no contexto do mestrado da GV. A gente traz esses dados. E aí eu tive o cuidado, para ser responsável do ponto de vista acadêmico, de não chegar a uma conclusão peremptória. Né? Dizer, olha, isso demonstra que há uma maior qualidade deliberativa no plenário virtual. A gente não falou isso. Mas a gente traz um dado que precisa ser examinado. Não é curioso isso? Né? No plenário presencial, você tinha muito mais julgamentos unânimes do que no plenário virtual. Isso, em alguma medida, demonstra que há alguma deliberação, qualidade deliberativa no plenário virtual, na minha opinião. No plenário virtual, nós temos algumas vantagens. Nós, advogados, temos algumas vantagens. Quem atua no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sabe que é muito difícil, durante o julgamento, você pedir a palavra, se manifestar e, de fato, influenciar os julgadores que estão ali deliberando. É muito difícil. Em qualquer tribunal, né? Especialmente no Supremo Tribunal Federal. O que acontece no plenário virtual? O julgamento começa e a gente tem 6 dias úteis para, conhecendo o voto do relator, que já foi disponibilizado, trabalhar os demais gabinetes, trabalhar os demais ministros. Eu, particularmente, como advogado, e eu já ouvi isso de diversos advogados privados, eu acho essa uma vantagem enorme. Enorme. Não à toa, a gente tem inúmeros pedidos de vista nos julgamentos virtuais. Né? Porque os advogados, públicos ou privados, vão influenciar os demais ministros e vão, eventualmente, proporcionar um pedido de vista, né, para melhor análise do tema. Uma outra vantagem, nós advogados gostamos muito do contato visual, né, de influenciar na sustentação oral. Eu não tenho dúvida que é um instrumento importante de persuasão. Eu adoro fazer sustentação oral, né? Quando o advogado se sente pleno, né? Fernanda, Juliana, né? Nós somos advogados, né? Nós gostamos muito desse momento. Mas o plenário virtual possibilitou que o advogado lá de Porto Alegre, sim, né, pudesse fazer sua voz ser ouvida no Supremo Tribunal Federal sem ter que viajar para o Supremo Tribunal Federal. E eu dei o exemplo de Porto Alegre, mas imagine no interior dos estados do país. Então, que em alguma medida também viabiliza um acesso à justiça. E a gente não pode deixar de considerar também que na sistemática do plenário virtual a gente tem sempre a possibilidade de algum dos ministros retirar do julgamento virtual e levar para o julgamento presencial, por meio do pedido de destaque. Né? Qualquer ministro pode destacar e levar para o plenário presencial. Uma vez no plenário presencial, nós vamos ter novamente a possibilidade de fazer sustentações orais e ter todo, né, o arco
do julgamento completo. Então, qual é a minha conclusão? E com uma experiência prática nos últimos 3 anos de julgamento de mais de 100 repercussões gerais, né? E controle concentrado também, né? Muita coisa foi julgada no Supremo nesse período. Eu gosto do plenário virtual, eu sou entusiasta do plenário virtual, e eu entendo que os advogados têm maior possibilidade de influência no julgamento, na sistemática do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque a gente tem diversos tipos de plenários virtuais Brasil afora, né? Eu gosto muito do modelo do Supremo e faço votos, inclusive, que ele seja replicado nos demais tribunais.